Nossa, driblar isso é insuportável. Essa onda de mosquitinho que montou aqui ontem, montou na recepção aqui em tudo, você olhava pequenininho. Joguei um monte de desodorante, fica tudo intoxicado. Aí quer dizer, tem que voltar ontem de novo. Não parecia ter um certo horário, né? Aí podia fechar as portas 10 horas, ficar meio de lado aqui assistindo umas coisas na internet, porque eu não aguentava, fechei o olho querendo dormir. Vai. 2 horas, levantei fazer xixi, 3 horas, né? Agora é 5h15. A academia já tá ligada, tem tempo ali. Como é que é o nome? A Alcione. A Alcione, a coleguinha da Luísa. Então, tá sempre ali, já abrindo tudo, pelo visto. Aí, nossa, minha coluna arrebentada, desde que eu nem comecei a sacudir para poder desgastar ela mais na esteira. Aí você ia tentar fazer aquilo tudo e dormir torto, sentindo esses nódulos do sofá, não poder abrir as pernas nem esticar, ficar tentando segurar. Aliás, eu tenho que arrumar outro travesseiro, pegar outro, esqueci até disso, para poder abraçar, porque o da cabeça não tá resolvendo. Tem que ter um para abraçar, esqueci disso. Para ficar menos pior, porque a dor das pernas, de não afastar um pouco as pernas, jogar uma. Nossa, coisa horrorosa. O pessoal acorda até, sabe? Aí imaginar que você tem que passar, só tirar o tênis, dormir com a roupa, passar uma toalha no corpo. Tá que dá vontade de escovar os dentes, parece, sabe? Fica querendo ir embora e quer dizer, tem que compensar, já não tem hora. Aí você já quer chegar em casa e deitar. Aí parece assim uma luta pra você poder fazer 3 de 15 mais 15 pendurado na janela. Que ontem eu não fiz, aí hoje eu tenho que fazer. Hoje, sábado. Aí depois, né, durante a semana, tentar pelo menos jogar 3 vezes na semana. E aí trouxe o remédio para tomar ele logo cedo, que também atrapalha dormir, porque na hora que eu levanto eu jogo o hormônio, eu tenho que inverter. Chegar em casa, jogar o hormônio, sabendo que eu vou fazer atividade. Jogar quase, né, e botar o termo na hora de vir. O que é jogar eficiência? Pegar logo o termo de manhã, na hora que acordar, ou quase um pouco antes de sair, assim, de ir, entendeu? E é o que eu tenho que fazer, que aí no dia que coincide os dois, né? Deixa de ser, tem que sempre prestar atenção nas coisas. Não me chamou a tomar mais água, né? Fico meio aquele efeito vasoconstricção. Eu tô tomando água nenhuma, tem que voltar esse efeito que estimula isso aí, ó, que é tomar um shake. Você toma só coisa seca ou no remédio, você acaba não tomando tanta água. Isso foi totalmente desconfigurado, minha capacidade hidráulica dos músculos, ou tá com músculos que ainda dão suporte, né? Tem que ponto você achar que dá suporte, você jogar, né? Aumentar a absorção ou danificar as zonas de reserva, né? Porque num dado momento o que fica mais é bem relativo, a coisa fica mais exógena e ficar mais endógena, aumentar picos de absorção, igual, né? Faz determinadas coisas, joga um Roacutan e ainda começa a malhar. Quando você olhando as questões, quando alguns remédios entre estética se tornaram mais visíveis, você vê a pessoa toda seca, despedaçando, isso nem falando de doença grave, mas coisas que impliquem você olhar o que são algumas doenças, avaliar as relações de hidratação e desidratação e essas minuciosidades do que vira somar remédio, como que a pessoa responde a alguns hábitos que selecionam para se alimentar se tornarem repetitivos, e até onde isso vira falta, rebote pelo excesso, essa coisa que é falada entre fibras, entre minerais, que é a capacidade inflamatória, o trânsito saturado de, para quem tem a mania de que não pode ter uma rotina e tem que ir todo dia fazer um monte de coisa diferente, como que o corpo responde, a teoria de que tem que estimular a confusão muscular, o que jamais comeria igual, que ninguém faz comer igual, ninguém bota eles de dieta de jeito nenhum, prefere a morte à dieta, prefere não sei o quê, que não tá aqui pra isso, não tá, né? Então quer dizer o que.
que é a gente ouvir, igual você chegar na padaria, mulher, como é que é? Nem Deus, não sei o que lá, eu vou fazer dieta de sexo, dieta de não sei o que, dieta de não sei o que, ouvindo os outros falarem, né, que eu nunca, isso nunca foi uma coisa impostada, você tem que falar, minha avó que falava que era, né, o peixe, tirar a carne vermelha, que é você entender o que é submeter a algum jejum, nada foi, né, ou não tinha essa prática de, ou até que ponto a pessoa faz, ou tem uma, né, ou fazia em silêncio alguma coisa que não cobrava para os outros, eu não via essas práticas descabidas de nada da minha avó. Água específica, como se fosse uma macumba específica, não tinha. Tinha o que era uma consagração convencional que a gente vira algum atribuir macumba, o que vira costume alimentar. E um monte de coisa que depois que isso já é implantado, as pessoas no que é você acreditar. Ah, já que o outro faz, ou parece que é isso, até você agregar ou ver que isso é um suporte construtor, mas isso também implica em, né? Ou quando as pessoas acreditam que está tudo esparramado sobre uma condição nômade, o que é você achar isolado, dizer que a expectativa de vida que propõe a seleção natural, o que vira, né? Nem de quatro quando bípede. Dizer que se faz uma coisa crescente por um sacrifício tal, quando você observar alguns, né, o que é comparar tribos, pessoas e você alienar ou justificar sentido. Sei que você começa errando ou que o erro não é um erro, mas o que implica em dizer que alguns não se submetem, dizer que não necessariamente, quando você olha alguns tribais que lutaram, que faz isso, que faz aquilo, mas que o tempo passa, né? Que há quem olhar a cultura como, né, não ser uma, não desqualificar determinadas situações, mas viraram incongruências na internet, incongruências em adequação de lugar. Você pega um vestido ou mal vestido etiquetado de toda a prática tal e coloca entre uns que, entre aspas, ficam naturalizados fazendo praticamente a mesma coisa e não necessariamente, ou não etiquetados de miséria, nem que todo mundo come todo mundo, ou tem uma aceitação que se um não faz, o outro não pode fazer, já que o câmbio é assim o assado. Então aqui que virou a quem atribuir costume, tem que saber olhar, tem que saber que a quem que vira o interesse de levar sentido dominador ou justificar ser civilizado é estar civilizado ou atribuir regras monoteístas ou a quem justifique entender ou especializar a função de entre dois corpos e a especificidade e a relatividade que corpos apresentam perante o que se tornaram práticas e o que viraram práticas compensatórias, para dizer que se não o corpo ou costume nem olham para a cara do outro, o que viraram, o que virou entre achados e não necessariamente dizer que duráveis, né? Implicam para você ter uma vida boa e que é falado em todos os lugares onde você vai, ainda que eu não fui criado com essas coisas, mas o pessoal querer sair de casa, ter rotinas tais, mas o que você colocar depois, né? O que era apontar, esse foi muito espertão, fica fácil, enquanto um ficava dentro de casa, ou assim, o assado, que é o que virou ser justificado, você tá etiquetado de alguma coisa que empodera sucesso ou poder que bota o outro no, tem que levar uma condição de competição, de você justificar alguma forma de racialidade que você empodera ou conseguir sucesso que te etiqueta, ter domínios caros, porque é justificado na boca dos mais pobres, dos mais fudidos, que se você não vai bater canela e se você não está entre probabilidades de swing, você é justificado não ser considerado nem pela doença, nem por amor algum, é que tem que tomar chifre mesmo. É nítido na boca das mulheres e dos homens. Você chega em casa, cara de quem arrumou casa, fazendo comida, você chega no trabalho, mulher tá cheirosa, mulher tá com decote, mulher tá com a calcinha enfiada no cu. Isso, eu escuto de homens, de mulheres, é avançadíssimo. Então você achar que tá dentro de casa um grupinho, que porque aquele é feinho, porque o papaizinho e a mamãezinha não treparia com o marido disso e daquilo. Situações são horrorosas, são dissimuladas e o prazer da dissimulação, de achar que o outro está pagando e que está vingando, porque adquiriu coisas ou isso e aquilo, e que é a satisfação daqueles que. Qual a mulher que trabalhava lá com o padre falando, né? Olhava para aquela mulher impostada,
nunca fez nada pra ela. E falando isso pra mim. E o que eu já ouvi é que ela falava mal de todo mundo. Querendo usar o meu nome, querendo foto pra pagar de que tava me comendo, ou que tinha alguma intimidade, forçou situações N. Entre uma merda de uma outra gay ridícula, ela horrorosa, descabida. Aquela desgraça que tava dormindo com ela, que ela tava sustentando, que comia, que metia as picas de plástico, um trem tenebroso. Aí, que aquela mulher, só de saber que eu passei por ela, entre os trânsitos das coisas da igreja, e o tesão de ficar com os maridos quando tem que levar as crianças para a escola, ou eles dando em cima, marcar com ele, ela falou, eu tenho tesão porque é proibido, de levar para trepar nos degraus da igreja, ainda que fui chamada a atenção, não sei o quê, mas sabiam que eu trabalhava, sei que lá com criança, eu trabalhava com não sei o quê, eu falei, é... E o padre sempre querendo saber, liga, e aí, como é que é, como é que tá? Aquele padre que ficou 6 meses aqui, entre vários, né? Aliciadores e participativos em tudo. Aí você fala com alguém de negócio de igreja, não pode falar, não tem que catar, porque uns são devotos, isso e aquilo, e a rua seria pior também faz, então todos se tornam cúmplices por um monte de interesse, até porque eles querem fazer uma espécie de igreja própria, o que vira uma igreja partidária, a igreja de dentro da casa, ou as conveniências de trânsito, porque é um lugar que você ganha trânsitos também, o que justifica o prazer deles terem condições lunáticas, masturbatórias, tocantes, tem tudo que você puder imaginar. Você escuta coisa, ai, toda vez que eu tô levantando a perna nessa paralela, dá vontade de gozar na hora. Entra na cadeira adutora, abdutora, e você olha. Aí você vê toda a cênica, né? Vai tocar o celular. Entre sumô, entre stiff, entre agachamento, entre um monte de coisas que são procuradas ou são mudadas de ordem imediatamente, porque implica qual que já comeu, quem que vai comer, que não pode fechar a oportunidade. O que eles fazem entre posições e a velocidade de trânsito quando você acha que não está acontecendo nada. Você está só quietinho, oi, esperando revezar com o outro, você marcar em 1 minuto, manejo de carga assimétrica, pessoas nem comentando, entradas e saídas aparentemente não se controla, quem fica ali vendo tanto tempo, quem que vai e volta, e por quê, é coisa assim. Aí você pega umas férias, você fica na esteira olhando lá de fora, você fala, eu não acredito que eu trabalho ali dentro. Se não contar, parece que é mentira. Como que são as pessoas, né? E o poder aliciativo, violador, prostituidor mesmo. Contra em criança, contra casamentos, contra tudo. Então vira, né? Entre escândalos, o que é você acreditar em matérias-primas e colocar como margem de mais usar sua zona de reserva por coisas aparentemente tóxicas, ou dizer até que ponto elas estão diluídas, elas estão placebo e não necessariamente. Que vira o que é a CPI e todas essas coisas e implicar em você cutucar transcendentalidades ou que faça-se de inferno céu, de céu inferno, e que alguém tem que pagar, e até onde comprimentos de onda são interligados e são cutucados, são responsorizados, são despachadores, são extremungistas, vamos assim dizer, remaciçadores como explosíveis, né? As máximas explosíveis ou aparentemente silenciosas e que leva o sujeito a achar que tem vantagem de ataliar entre osmose ou permeabilidade que no chão não passa, em que momento ele, o desquadrado do volume leva ele a estar a temporalidade, que o que vira retorno inconsciente está entre aqueles que fingidamente entre pais e filhos já não vão te adoecer, te contaminar, te molestar, ou né, o que são truncagens de deficientes que reagem e que entre a probabilidade acontece, o que é você justificar a minuciosidade perante probabilidade datada aleatória, datada rasa ou específica sobre um complexo de entre pais e filhos, você afunilar o que é justificar e reorganizar e uniformizar regras ou mesmo se impostar perante um sentido de ir e vir e mostrar limitação e num dado momento você não pode estar perante o doente. Não é prazer algum, aí depois vai pensar sobre aquilo, está em um porco que vai entrar, que é você encapsular pênis na vagina e ter uma reação de pulsão,
que implique você sentir tudo que o outro armazena, ou o que ele acredita, independente de tudo que você veja, você tem que estar conectado em algo que você acredita não explorar. Se você ajudou com algo barato, você acredita que aquilo é caro, tem valor, ou você gostava daquilo, ou você utilizar recursos que você acredita, que você acaba usufruindo, faz parte de não enfiar no rabo dos outros aquilo que você não quer. Ah, foda-se, eu não quero agora. O que é, de repente, eu comprei pensando que era pra mim, de repente aconteceu isso e aquilo, mas você está fazendo isso por mim, eu estou fazendo por você também. O que são as relações que se tornaram escambadas ainda, escambistas ainda, que minuciosidades entre a codificação, que convida você a dormir e acordar, aparentemente entre algumas condições de perigo, de convite, de você achar que são bons e descobrir que não são. Até que ponto a reativa de você dar um inimigo ali usufruindo da parte boa e te ferrando nas costas, você leva ele perder tudo. Porque se ele acha que você está fazendo uma coisa de boa fé e ele não está, você entra, botar um passo num lugar ou aquilo introduzir algo que seja seu ainda, que você avaliar matéria-prima de onde ela vem, nas mãos de quanto que passa a percepção e o conhecimento do trânsito, de codificar as coisas ou entender o não oportunismo e a verdade da dependência, você fala, não, por que eu perdi tempo? Ou tive uma relação tal, de frente àquilo você tem que levar um processo de consideração total. Então você tem que ter consciência de todas as coisas e justificar se eu posso fazer isso, eu tenho isso, ou foi feito por mim, ou me trouxe uma felicidade, ou me trouxe um respaldo, dependente de você mais descer no inferno, mas cobaiar situações que na verdade não são desnecessárias, mas o que vira reversa de situações e você é levado a acreditar, né? Ou mesmo, né, quem te conduz ao que é inédito ou um campo infinitivo, que ele soma condições, né, transitivas, em que momento intransitivo de transitivos implicam que situações são aparentemente truncadas, ou elas fecham, no momento que separa, parece que está tudo repetindo demais, ou entra numa trégua, ou é um chamado para um outro momento, que viram esses ventres ou esses feixes interfrequenciais de trégua, que é você datar intensivo e extensivo perante essas considerações, quando a coisa implica muita probabilidade ou alarma a atenção de proteção, ou de também de que o milagre seja tóxico, seja percebido, não seja percebido, que o protocolo seja descendo no inferno ou entendendo o melhor milagre, o maior milagre. O paraíso fica a quem achar que descabimento ou condições caóticas é apontar e infernizar. E a quem é convidado ver o pedaço de dizer, lá, se está pobre agora, o diabo está sobre ele. E o que vira justificar a fé de fato perante dizer, Deus te levou, ele te tirou do mal, ou te tirou da queda, dizer em que momento arbítrio e usufruto e relações, né, transitivas entre Deus e sobre Deus, ou constantemente está subindo, em que momento está numa altura, ou não está descendo, ou está descendo, o que é o maior ou menor, ou condições maciças que justifiquem muitas variáveis serem uma constante, o que viram constantes, em que momento estão entre variáveis, até que ponto você está entre um correntismo de variável e categorizar uma condição capitalizada, heterotrófica, né? Ainda que ela seja unilateral, que seja homogênea dentro de um valor amostrológico, que é você categorizar, se sentir como constante e atribuir variante de relações multivariáveis, né, sobre proporcionalidade do que é datar a percepção definida, momentânea, gerúndica. Ao longo do tempo, ainda a visão ou foi percebida assim, ou que se pegar uma fotografia, aparentemente como se ainda estivesse na modernidade, né? Questões tais do que você categorizar ou dizer em que momento algumas datações e condições teóricas, ou né, as condições duráveis, né, te convidam a dizer quem somos. Ao longo do tempo, entre a maleabilidade das coisas, entre a gasosificação, a liquefação e o que vira, o que atribui temperaturas e relações, né, sólidas, né, entre a abstratualidade nem enxergada, o que vira entre as grandezas aparentemente não sólidas e transparentes, e colocado como macroatômicas e macroatômicas, ou todas essas questões
Então, né, olhando ali um monte de coisa acontecendo entre, né, um Zelensky passando, um monte de lugar, onda de calor de novo, um monte de trem. Aí quer dizer, que botar um ventilador aqui para soprar mosquito, para me dar oscilações, porque já sentindo estranho, tá contando frio, tá para esfriar mais, mas eu ainda não vim com duas blusas que agarradas embaixo do braço, eu tô com um top, usando os dois mais grossinhos, agarrando desodorante, aquela blusa militar e joguei o negócio aqui pro lado, é a minha colchinha, tem que pegar um outro travesseiro e colocar ali. Nossa senhora, se eu não tiver um para abraçar, eu tô tentando abraçar o pedaço que tá embaixo da cabeça, a coluna toda fodida. Esqueci até disso, desse negócio de não estar deitando mais e é super desagradável. A pessoa vê que você trabalha ou acha que você não pode estar sentado no lugar ou imagina que você já está de rabo para cima. Ou você é dona. Ou parecer do nada e você está levantando num galope, né? Não, em algum momento a porta encosta, mas eu tô aqui, eu não sei o que, isso é absurdamente desagradável. Alguém tem que te chamar deitado dentro de um quarto, alguém tem que te ver dormindo embaixo de câmeras num sofá. É incongruente você aceitar isso e aquilo de trabalhar assim o assado e, né? E pela lógica, né? Se alguém fez isso, aquilo, mas na verdade como que você conseguiu esse dinheiro? Herança de família, direito meu. É igual, por exemplo, daqui a pouco eu já vou falar que esse anel que eu estou usando, que eu já estou percebendo que os olhos estão brilhando em cima dele, que é a herança que a minha avó deixou para mim. Vou falar que a minha falecida, que eu nem conhecia, a avó Lula, deixou para mim, que na verdade teria um anel que eu acho que eu nunca nem vi, ou se eu vi eu nem me lembro, que minha mãe cansou de penhorar com a tia que não aceitou mais devolver para ela, ou tentou algumas vezes, né? 5h40 já tem que estar calçado. Bateu cheio, cobri a porta. Tem R$9. Bom, se eu comprasse, acabasse com aquelas massinhas, tivesse condição de comprar uma bandejinha de queijo hoje mais barata, tem R$9,70, mais 5 e pouco. Um amendoim, não sei o que, já doida para receber logo. Tirar esse efeito de supressão. E quando se tornou destempo, R$1 parecia algo que nunca mais ia voltar para mim. Nossa Senhora. Gosto nem de lembrar. Aí você quer fazer as coisas, né? Mas ainda é uma frustração enorme, né? Porque os espertos estão roubando em todos os lugares e, tadinho, eles estão se apertando. Eles não estão, né? Mamãe tá curtindo a vida boa há muito tempo, se ela tem tesão de largar tudo para ir para quiosque e passar fome para todo dia entrar na roleta, na roleta alfandegária ou a roleta jogatinosa do viado, né? Que aparentemente tá bonzinho, tá querendo fazer tudo para as 3 irmãs, brigou com a família inteira, brigou com a família inteira, comigo, que vocês cometeram um crime gravíssimo. Então eu preciso recuperar, que eu descobri que eu também tenho estresse, sofro de ansiedade gravíssima, vamos levando por enquanto essa brincadeira aí. Pegar o espelho, pagar o espelho, então a mamãe tá criando R$200 para ela esse mês, é uma salvação, tá? Ela entendeu, né? O sorriso ficou aquela coisa mais linda, já porque a irmã não vai dar, eu vou ter que botar o dinheiro na mão da irmã para fazer a compra das conveniências. Lógico que a mãe vai ficar marcando em cima para saber ver a nota e tudo, né? Mas isso daí vai ser cortado, depois no outro mês já não vai existir mais. Então aquilo que a mãe já achou que ia pagar de delinquente, de aproximar demais para montar em cima, né? Dizendo que tem um processo ativo, já fechou o cu direitinho, nem comenta mais nada, quietinho, passou mal, né? Sabe muito bem o quanto que criminosa e cínica é, todos os dois lá. O outro é um delinquente, aí vive como uma criança sustentada o tempo todo. Também tem tesão de qual dia levantar, eles não podem estar entre a probabilidade, é melhor estar entre a probabilidade de onde eles vão bater uma carteira, e todos eles, né? O que é aquele Marcos ali, a rede dele, a galera inteira. Não precisa nem se preocupar daqueles dias que não tiveram nada ou que estavam na cadeia, só olhar para a casa do lado, oferecer sexo, eles têm aberto, ou dizer que pode dormir na casa de todo mundo. Eles têm passagem livre em tudo quanto é lugar. E entre os ricos que dormem com eles, que não tem mais aonde enfiar dinheiro, né? Que falou, nossa, ela nunca ficaria com ele, você imagina, tem dinheiro, achar que sustentaria, ouvindo quando estava conversando com a patroa, né? Que nunca mais entrou nem nesse contexto, provavelmente já deve entender que a ficha já caiu, que eu já sei de sobra o que significa tudo isso, já deve ter ficado sabendo outras coisas, porque se uma hora truncar e perguntar alguma coisa, falar, não tem dinheiro, né?
E ela iria levar a conversa, sem sombra de dúvida, falar, você viu tanto que gastou e que disse que gastou, se gastou aquilo, gastou muito mais. Era não amante do cara. Entre tantos outros, eles não se importam. O que virou a putaria virtual e o nível de criminalidade, a mentira diária. Como você fidelizar relações, bens e serviços perante o que eles são capazes de fazer para extorquir a qualquer modo, independente de muito ter, etiquetado que é diferente, é o outro dia, e para justificar o roubo constante. E a fachada é o que vira você de fato justificar a tradição, marcas, produtos. Pessoas que têm que estar ligadas em marcas e produtos, quando empoderar marcas e produtos unilaterais. Esse é o dono do queijo, mas não é o dono da gasolina, do petróleo, das órbitas dos bunkers, né? Aí tem as questões das bombas nucleares, né? Que vira justificar varejo e atacado de todos que se pudesse. Foda-se. Nem é isso, ele é comunista, ele é capitalista, só quero o dinheiro dele me pagando e eu ficar na fila de muito fuder lá, é isso que eu quero em qualquer lugar e poder correr muito, só quero é ficar rico, chutar o balde, viajar muito, foda-se, vai morrer mesmo, isso aqui é maioria.